Por que estão hesitando? Esses não são do tipo que ataca na hora. Cabeças Gêmeas é uma missão de combate elite. E isso é trapaça, porque esse cara apareceu aqui. Ele é pelo menos de rank E. Não é algo que consiga lidar sem a alma que supera as adversidades. Run. E aí, seus fofuchos? Como vocês podem ver, o nosso arrombadinho mercenário lembrou que a obra é sobre dungeons e finalmente entrou em uma. E para quem não assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2, eu vou dar um breve resumo, é bem breve mesmo. Nesse mundo, surgiram portais e deles saíram monstros, e com isso, algumas pessoas foram escolhidas pelo sistema para matar esses monstros, e dentre esses despertados, o sistema escolheu 8 deles para serem os maus, e 8 para serem os virtudes que derrotariam esses maus. Mas os virtudes acabaram se corrompendo também. Aí, o nosso protagonista estava à beira da morte em uma dungeon, quando recebeu uma caixa de recompensa, que lhe deu a chance de voltar no tempo. Ele voltou no dia do seu nascimento, e como ele era um trader, sabia o que ia acontecer com todas as ações dali pra frente. E então, ganhou bilhões de dólares para poder comprar os terrenos onde as dungeons iriam aparecer, assim ficando mais forte para derrotar os 8 maus. Então, fica aí com o vídeo e valeu! Eles só vão ter rendimento se a taxa de juros de Hong Kong subir pra 100%? Como diabos eles mandaram uma dessa? Então, quanto eles ofereceram? 500 milhões. Nossa, parabéns. Você ganhou 500 milhões só sentado, sem fazer nada. Gerente geral da DRK Ramp, Clive. Sua sorte é impressionante, meu amigo. Eu fiquei calvo por causa de tantas perdas que tive na Tailândia. Mas parece que agora fui recompensado. Jonathan Investimentos, certo? Sou muito grato a eles. Hong Kong. Que coincidência, são notícias sobre Hong Kong. Vamos ver o que está rolando. Então a taxa de juros de Hong Kong subiu para 400%? Não era 4% e você ouviu errado? Que merda você tá falando? Esse número ao menos faz sentido. Veja como isso aconteceu agora mesmo. O aumento de 100% da taxa de juros de Hong Kong. Vamos pegar tudo que for abaixo disso. E tudo acima desse limite vai ser rendimento para Jonathan Investimentos. Uma taxa de juros de 400% significa 500 milhões de dólares vezes 4. Onde foi que as coisas começaram a dar errado? Sou seu filho da maluco. Você conseguiu. Não foi só em Hong Kong. A taxa de juros de todos os mercados de ação pelo mundo inteiro estão caindo ao mesmo tempo. Os gráficos do mercado à vista, os gráficos do mercado futuro, tá tudo caindo feito pedra na ribanceira. E a gente tá ganhando enquanto todo mundo tá perdendo. As crises financeiras da Ásia piora, efeito dominó. A segunda vinda da segunda-feira negra. As ações de Hong Kong, América, Japão despencaram, assim como as da Europa. E de novo, acertamos a sorte grande. Agora, esse é o início. Na linha do tempo original, eles chamavam o homem que supera as adversidades e a espada de Davi de fortes demais. Mas o poder financeiro que recebi vai ser ainda mais forte. Jornal de Wall Street. O investigador de ação que prevê o futuro. Deus do investimento. Jonathan Hunter. Lista dos bilionários? Sim. Os que conseguem chegar nela têm a liberdade de fazer o que quiserem. Mas parece que nos abordaram sobre isso. Que? Eles acham que são a agência federal ou algo assim? Não sabem quem eu sou, certo? Se soubessem, o mundo estaria enlouquecido. Só sabem que uma pessoa misteriosa chamada Fulano da Silva detém 51% das ações da Jonathan Investimentos. Se a Forbes sabe disso, não significa que todo mundo da Wall Street também sabe? Vou te defender com bastante afinco, para que ninguém descubra sua identidade. Também já contratei especialistas para essa tarefa. Enquanto eles já investigaram a gente. Com o fato de que monopolizamos a queda da Tailândia, além de termos vencido as apostas contra os maiores bancos do mundo, eles calcularam o valor do nosso escritório de Nova York em 22 bilhões. É por isso que calcularam que a parte de Fulano da Silva é de 11,2 bilhões e a minha é de 10,8 bilhões. Vamos ser listados na lista dos maiores bilionários do mundo, como 18º e 20º respectivamente. Por sorte, é só isso que eles sabem. Pois é,
E se calcularmos todos os fundos que dividimos entre todas as empresas fantasma que também fazem investimentos, ficaríamos em primeiro e segundo lado a lado. Uma semana depois do choque de Hong Kong, o governo coreano requisitou os serviços do FMI. Isso aconteceu 2 semanas antes que na linha do tempo original. Na escola, era só a professora que enfatizava os perigos do FMI. Não é só problema do governo, pessoal. Alguém sabe o que é FMI? Para aquelas crianças imaturas, não pareciam nada além de uma história distante. Eu era igual no passado. Mesmo que a abertura dos portais e o surgimento dos monstros não seja o único perigo. Opa! Ele parece bastante com o seu colega de trabalho. Ele era um membro da equipe de câmbio estrangeiro do Banco Daime. Mesmo que tenha visto Jonathan várias vezes nos últimos meses, ele ainda não o reconheceu. Do jeito que ele estava se vestindo, parecendo mendigo, realmente não tem como conectar os dois. Bom, não tenho muito motivo para falar com ele, e tenho que encontrar uma pessoa. Hã? Maldito Rude. Senhorita Jamie? Você é o entrevistador? Estava te esperando. Ethan, tenho algo para te pedir antes. Minha contratação já foi decidida internamente? Ou tenho que me preocupar com algum competidor? Se essa fosse uma simples entrevista, não teríamos providenciado uma passagem de avião da primeira classe. Já decidimos te contratar. Sua ficha criminal não vai ser um problema, Jamie. Nós focamos nas suas experiências anteriores, na Wilshire Lands, e na sua aparência. Precisamos de uma representante que fosse uma mulher asiática bonita e especialista no mercado imobiliário. Jamie, sendo você, com certeza entende por que consideramos sua beleza como uma das condições. A Wilshire Lands contratou a Jamie como gerente geral de investimentos da Ásia. Ela servia tanto como estrategista quanto bode expiatório. Ela tinha a imagem necessária para transformar todos os olhares negativos em relação à empresa em olhares positivos. Mas a condição mais importante era que, para seu próprio sucesso, ela era alguém preparada para entrar em transações ilegais sem hesitar. A ficha criminal dela foi por conduta ilegal. Ela saiu depois de cumprir sua sentença apenas observando seu antigo empregador, que também era o maior acionista e CEO a cometer fraude. Desde agosto, tenho procurado alguém como ela. Ainda não ouvi o nome da sua empresa. Jeonil Investimentos. Esse é o nome da empresa que você vai se tornar a CEO. Pela primeira vez na história, os grupos governantes e de oposição experienciaram uma mudança de regime. Enquanto esse poder ser um momento significante, o presidente eleito agora tem a tarefa tremenda de reconstruir nossa economia em colapso. Agora estamos transmitindo ao vivo da Casa Azul. O presidente eleito, através da cooperação com Jeonil Investimentos, anunciou que garantiu um investimento em larga escala de 15 bilhões de dólares. O presidente eleito declarou que espera trabalhar junto para superar essa crise financeira. Parabéns! Você virou a primeira pessoa que esse país, o mundo financeiro mais quer encontrar. Por favor, nem me fale. Assim que sair do hotel, vou ser fisicamente incapaz de voltar. Aqui, esse é o cartão corporativo. Por favor, tenha dinheiro na conta vinculada o tempo todo. Você não vai conseguir receber aviso de onde ele foi usado. Disse diretamente que vai ter desvio de fundos, mas ela nem piscou. Escolhi a pessoa perfeita. Como você está escolhendo os funcionários? Você disse que posso escolher baseado nos meus próprios gostos, né? Também garanti que se estivesse dentro do limite definido, você pode usar livremente como quiser. Só vou interferir quando precisar te dar uma ordem especial. Nessa noite, meus antigos colegas vão entrar no país. Também terminei minhas negociações com a empresa de consultoria imobiliária desse país e vou trazer pessoas do escritório de contabilidade Saul e do escritório de advogados Kim e Park. Nesse país, a maioria dos problemas parecem ser resolvidos quando esses dois escritórios estão envolvidos. O diretor da contabilidade vai ser o Shou Daiwan e o diretor legal vai ser o Park Chun-Shik. São pessoas que vão mostrar resultados através de conexões dentro da indústria. Uma ótima escolha. Agora tudo que precisamos é de um escritório central. Você sabia? Até esse prédio impressionante foi colocado à venda. Sem contar que o preço de mercado tá caindo sem parar. Afinal, mais da metade dos inquilinos se mudaram há pouco tempo. Jamie teve uma reunião na Casa Azul para completar a tarefa que instruí através de uma ordem especial. Peço uma abertura rápida do mercado imobiliário. Os resultados foram... No hotel, pude ver que muitos dos meus velhos competidores também entraram.
O mercado imobiliário foi completamente aberto meio ano mais rápido do que na linha do tempo anterior. Queima de estoque. Significa vender os restos de uma mercadoria avariada por um preço abaixo. Mas a situação desse país era de alguns níveis piores que isso. Minha especialidade é no imobiliário, mas não posso apagar o pensamento de que investir só no imobiliário seria desperdício. Esse tipo de oportunidade nunca vai acontecer de novo. Ethan, seus clientes só estão interessados no imobiliário desse país? Essas pessoas só olham para uma coisa, a taxa de retorno. Não precisa focar só no imobiliário. Mas como você sabe, a responsabilidade vem junto. E os retornos também serão ótimos. Agora mesmo nesse país, enquanto eles tiverem um dólar americano, até uma criança pode virar presidente. Então, vou levar isso como permissão para amplificar isso em empresas de outras indústrias também. As ações das empresas dessa nação vão acabar nas garras daquelas águias estrangeiras de qualquer forma. Esse país realmente é um ótimo lugar para criar uma empresa. Eu já tinha um pressentimento, mas quanto mais aprendo sobre esse lugar, mais acabo gostando. Obrigado por me dar essa oportunidade. Vou te mostrar algo equivalente à confiança que me deu. E sempre que eu tive tempo, dê uma olhada nas ordens especiais que você me deu. O imóvel que você mandou priorizar absolutamente, mas aqueles lugares tendem a se perder pela taxa de retorno que você disse. O imobiliário da Coreia está principalmente em Seul. Jamie, entendo sua vontade de provar sua ambição, mas, por favor, pare com isso. Não vou interferir em quase nada na John New Investimentos. Também confio que você vai conseguir ganhar a confiança dos meus clientes através de suas habilidades. Mas você precisa seguir as minhas ordens especiais perfeitamente. Devo ter passado um pouco do limite. Entendo. Se deseja aumentar os investimentos das empresas em outras indústrias, recomendo escolher um membro do time de empréstimos das 3 melhores companhias bancárias. As propriedades que mandei ela comprar como ordens especiais. Dinheiro é incrível, mas aquilo é mais importante. As dungeons do nosso país. Comprar essa montanha e encontrar a dungeon levou um tempo, já que parece totalmente diferente de quando vim aqui pela primeira vez. Exatamente como uma instalação militar. Naquela época, o poder do governo era forte. Essa montanha e a dungeon eram gerenciadas pelo governo. E a lei marcial, que parecia que nunca seria declarada de novo, estava aumentando em um nível nunca visto antes. Os despertados que sobreviveram ao local de testes como eu, foram forçados a se tornarem unidades de reserva. Achamos que estávamos sendo levados a um laboratório do governo para sermos usados como cobaias. Mas quando vimos a entrada da dungeon, percebemos que estávamos numa situação pior que cobaias. Uau! Foi difícil chegar até aqui. Olá, o meu nome é Choi Shumi. Vim em nome de Joy Investimentos. Por favor, tome conta de mim. Onde é o local de construção? Começando pela entrada das montanhas onde nos encontramos, essa região inteira é o nosso terreno. O quê? A construção é para começar desde a entrada e desejamos que deixe o nosso território o mais próximo possível de um círculo plano. Meu Deus, já estamos a uns 20 minutos da entrada da montanha. Minha nossa, parece que não podemos mais seguir no caminhão. Chefe, você pode erguer prédios? Nós não vemos diferença em projetos e todo o resto. Então, você deve conseguir criar estradas. Acha que consegue? Vamos ter que começar o mais cedo possível. Pode ser inverno, mas como pode ver, o terreno é bem grande. Vamos cortar a montanha, criar estradas e erguer um prédio. Por causa daquele FMI de merda, não consegui encontrar um único projeto para trabalhar. Não importa o quanto eu tenha procurado. Não posso deixar essa oportunidade passar. É claro, nós conseguimos. Quando me der a estimativa, por favor, também considere avançar o tempo de conclusão para o mais cedo possível. O que estamos procurando não é o custo, mas a velocidade. Apesar de estar recebendo orçamento de outras companhias, quero que você ganhe esse projeto de construção. Por que eu especialmente? Essa não é uma época difícil para vocês, pais? Obrigado. Querido, se arruma. O senhor tá aqui. Senhor, meu filho. O último dia do ano, meu pai também veio para casa extremamente bêbado, assim como na minha vida passada. Foi o dia que ele recebeu a sentença de morte conhecida como demissão voluntária, sendo tão novo. Mas
Devo trocar de trabalho? Perguntei se devo trocar de trabalho. Sonhou seu pai vai ir para uma empresa muito rica. Eles podem ser meio estranhos, mas fazer o quê? Preciso colocar comida na mesa. Meu pai trocou para uma empresa com o mesmo nome dele. Isso tá além do que eu esperava. Vai pra dentro! Tá bom. A influência do meu pai foi o motivo de eu ter entrado no mundo financeiro. Pega isso aqui, Sunhon. Pensa nas ações que dá para comprar com esse dinheiro e me fala quando decidir. Vamos conversar bastante sobre isso. Uma conta no banco que tinha $1000 era muita coisa para um aluno do ensino médio. Não muito tempo depois, o FMI teve seu período onde até idiotas conseguiam ganhar alguma coisa com ações. Os 1000 viraram 1200, 1300, até que virei um trader bem-sucedido estando no ensino médio. Por ter ficado iludido com minha sorte de principiante, até pedi um dinheiro a mais pro meu pai. Porém, não vai ser de graça. Vou emprestar para você. Pouco tempo depois, esse mercado começou a decair, no momento que as empresas.com quebraram. Meu dinheiro foi caindo cada vez mais. Filho, e o dinheiro que te emprestei? Vai ter que me pagar na próxima semana. Meu pai falou isso friamente, enquanto eu chorava. Me pague, mesmo que tenha que pedir emprestado para sua mãe. Preciso desse dinheiro agora. Por ter perdido os preciosos 2000 do meu pai. Como que vou fazer isso? Todo o dinheiro da sua mesada vai ser meu. Seu computador, telefone e leitor de CD vão ser meus. E sabe que mesmo pegando tudo isso, você ainda não pagou toda a dívida que tem comigo, né? Também vou falar para sua mãe. Não se oponha a ela só porque já é crescido. Se você pedir com jeitinho, existe a chance dela te emprestar alguma coisa e te perdoar. Sabe? Só queria que você soubesse o porquê. Seu pai foi demitido. Também queria que você tivesse interesse em economia. E olha a situação atual, é a mesma que eu estava quando fui demitido. Minha carreira foi decidida e meus objetivos ficaram mais claros. A primeira conta no banco que recebi do meu pai virou meu amuleto da sorte. O chefe Choi conseguiu o contrato para fazer a construção. É bom ver ele tão confiante e feliz. Ele fez uma boa equipe. Não duvido que ele tenha bons contatos. Percebi que não tinha nenhuma prefeitura. Tava pensando em construir uma para apaziguar os aldeões. Uma prefeitura? Não tem motivo para ir tão longe. Nossa negociação com o chefe da vila foi boa. É porque eu ouvi falar que os aldeões colhem cogumelos na montanha e criam abelhas. Não acho que isso importa, já que é temporário e estão fazendo isso sem permissão. Tava pensando em fechar por completo os arredores da montanha com cercas e restringir a entrada. Essa área toda? Sim. Assim, não só os aldeões, mas ninguém vai conseguir acessar a montanha. Tem uma chance de que alguém encontre a dungeon. Tem certas coisas que não dá para negociar, porque é uma empresa estrangeira. Quero que o chefe Choi ganhe um favor deles. Ah, entendi. Resolver as coisas usando força bruta não é a resposta certa para um trabalho grandioso. É sempre bom preparar o terreno antes de começar o que quer fazer. Andong Construções? O departamento de negócios civis já ficou aborrecido. Diretor Park, você não era colega do gerente Sr. Kim? John New Investimentos, Cho Daiwan, diretor de contabilidade. Não o veja com maus olhos. Não digo isso porque fomos colegas, mas porque ele dá tudo de si. Ele vai entrar em ação na próxima eleição de Gangnam-gu. John New Investimentos, Park Chun-sik, diretor jurídico. Nossa, ele não deixa a desejar quando envolve a opinião pública. Me pergunto por que ele entrou em contato diretamente comigo, ao invés de ter falado com você antes. Ele provavelmente não consegue suportar estar em dívida comigo, hahaha. Não tem como ele não saber que você e eu estamos no mesmo barco, não é, cunhado? Realmente, agora estamos no mesmo barco. Vamos brindar pela John New Investimentos. Mas é meio triste desperdiçar alguém como o gerente Sr. Kim. Porém, as coisas não vão estar do nosso lado quando o diretor administrativo trouxer aqueles ocidentais. Mesmo que a gente force-o a vir com a gente, é algo de grande risco com baixo retorno.
Sério? Se a gente esperar um pouco mais, alguma coisa que vai permitir que a gente ajude o gerente Sr. Pink e que vai bater certinho com os desejos dos ocidentais vai aparecer. Não é como se tivesse alguma outra empresa como a Pyongdong Construções. Se as coisas derem certo, já devemos ter um recurso que podemos usar. Que seria... Tô falando do Daiho. o grupo Daiho? Eles já estão no caminho errado. Não tem o que fazer. Os VIPs vão receber um criticismo gigante. E nessa, a gente pode dar uma isenção para eles. Compartilhar o crédito com o gerente Sr. Kim e pegar todo o dinheiro dos ocidentais. Assim, a gente vai conseguir se opor ao diretor-geral, né? Diretor Park. Não vamos garantir nosso serviço como congressista no mandato de apenas 2 anos, mas também no mandato seguinte. Janeiro de 1998. A maioria das empresas entraram com pedido de falência, devido às consequências das altas taxas de juros. E isso pesou grandemente no desemprego, quando as grandes empresas anunciaram seus planos de reorganização, visando a abertura causada pela severa crise financeira. O Japão cancelou o acordo pesqueiro Japão-Coreia. O foco principal dos ocorridos ainda não mudou. Porém, existe chance de mudarem, como por exemplo, DPK Ramp e o banco alemão estavam nos rumores de entrarem no país no segundo semestre do ano. Bancos estrangeiros lotam a compra de imóveis mobiliados. Jianliu Investimentos, DPK Ramp. Banco alemão, COA, a Bluestone. Olha, o motivo é óbvio. São esses que querem perder pra mim. Quanto maior a perda, maior o desespero deles. Eles vieram pra cá no primeiro semestre do ano para ter o máximo de lucro possível. Toda a nação entrou numa liquidação, afinal de contas. Esse tanto já estava dentro do que eu estava pensando, mas não pensei que eles conseguiriam. Presidente do grupo Daiho, mandado de prisão aprovado. As 3 maiores corporações da Coreia, Daehyun, Daewoo e Ilsung. Durante esse período de tempo, Daewoo estava até acima da Ilsung, ficando em segundo lugar no mercado. E no mercado exterior, a Daewoo era mais renomada que a número 1, Daehyun. O número de empresas locais que eles eram donos em países estrangeiros chegava próximo de 400. Era um conglomerado gigante que possuía 100 mil funcionários na Coreia e 200 mil em outros países. Ethan, você sabe algo sobre a corporação chamada Grupo Daiho? Como eu não saberia, vai chegar hoje à noite um mandado pro presidente do Grupo Daiho. O que aconteceu nesse meio tempo? Quero ouvir em detalhes. O colapso do Grupo Daiho foi influenciado por mais que apenas a crise do FMI. Ainda há muitos problemas que vão aparecer ao redor deles, começando em 2 anos a partir de agora. Eles estão planejando atacar o Grupo Daiho ainda saudável? Como? Já te disse, não? Assim que me tornei a CEO, contratei 2 dos diretores mais bem-sucedidos da Coreia, Choi Dae-wan e Park Jun-sik. Sim, exatamente. Nesse momento, os 2 estão fazendo politicagens. A gente deu aquelas posições para trabalharem para a gente, mas em vez disso, estão sendo políticos. Estão constantemente se encontrando com políticos poderosos. No começo fiquei desconfiada deles, mas percebi que era assim que o trabalho tinha que ser feito nesse país. Por causa deles, conseguimos colocar o grupo Daiho no topo da lista. Jamie, o suborno está presente em qualquer país. É só que na América do Norte, eles legalizaram isso até um certo ponto, através de um processo chamado lobismo. A base disso ainda é a mesma. Por favor, não tenha uma visão tão parcial. Claro, entendo que esse país ainda está no extremo oposto. Afinal, a palavra Shaibo existe por uma razão. Por favor, continue. Nossos clientes vão ver você ter colocado o grupo Daiho na lista com uma visão muito positiva. Foi ideia dos 2 diretores fazer do grupo Daiho o bode expiatório para o FMI. Não tinha nada melhor que usar o grupo Daiho como aquele responsável. Usar eles como sacrifício para o resto do mundo. O governo nunca aceitaria isso tão facilmente. Foi por isso que eu também recuei. Acabei de voltar de uma reunião com o ministro das Finanças. Então, esse é o momento em que a razão do colapso da Daiho muda. O motivo pelo qual a taxa de sobrevivência daqueles intelectuais de alta classe no local de testes era tão alto. Mesmo durante os tempos de paz, eles sempre souberam que poderiam precisar atacar alguém em prol do benefício próprio. E a cabeça dele estava sempre cheia de esquemas para derrotar aqueles mais poderosos que eles. Vendo essas pessoas agora, de novo,
me fez lembrar. Impressionante, você e os 2 diretores. Os documentos sobre a Daewoo mantidos pelos governo atual estão sendo submetidos a julgamento. Não tinha mesmo motivo para eles entregarem os documentos assim tão fácil. E o que eles pediram? Queriam pelo menos 5 bilhões de investimentos adicional e que a gente tomasse todo o grupo da Daewoo, incluindo suas responsabilidades legais. Claro, com um pouco mais de esforço. Seria possível a gente só pegar alguma das indústrias importantes. Parece que a Jamie ainda precisa de algum tempo para entender o fluxo do mundo financeiro da Coreia. O próximo partido no poder vai ser o Democrático. Depois de progredir as coisas a esse ponto, se a gente for os únicos a lucrar, Jeon-il e o governo vão acabar tendo problemas um com o outro. Se a crise financeira for de alguma maneira finalizada, eles vão atacar a gente com uma auditoria fiscal enorme. O que os 2 diretores coreanos estão procurando não são só as propriedades e os lucros. Estão tentando adquirir o assento e a honra de um dos 3 maiores conglomerados. Não só o renome que construíram até agora, mas toda a infraestrutura por trás. Jamie, você acha que consegue lidar com o grupo da Daewoo só por ter conseguido comprar eles? Não tá pensando em trazer um especialista em gestão de fora, tá? Procure pelo novo CEO do próprio grupo, entre os atuais membros do conselho. Não alguém da família da CEO original, mas entre aqueles em que eles confiam mais. Cho Dae-wan e Park Chun-shi também disseram a mesma coisa. Então tá dando a sua permissão pra gente prosseguir com essa aquisição? Por favor, tenha certeza de não parecer alguém influenciável, nós que estamos no poder aqui. Jamie, sim. Você não precisa se preocupar com os fundos de investimentos adicionais, nem a direção que a indústria está tomando. Progrida com tudo de uma maneira agressiva, entendeu? Seja em terrenos, construções ou até mesmo empresas. Nunca vai ter nada tomado de você. A Jeon-il Investimentos precisa monopolizar a crise desse país inteiro. Por favor, olhe pra cá. A primeira visita do deus do investimento, Jonathan. Por favor, dê um sorriso. Jonathan, mesmo a longo prazo, a Coreia ainda tem valor de investimento. Os outros investidores estavam incorretos. Aqui é da MBS. Essa é a noite das finanças. Falamos da KCS. O repórter da MBS pode fazer sua pergunta. Senhor Jonathan, também estou querendo ficar endinheirado. No que posso investir? Por favor, me indique uma ação. Que p*** é essa? Parem de tentar se aproveitar dele. Essa é uma ótima pergunta. Se eu tivesse que investir em uma só coisa, investiria no medo. Deus do investimento Jonathan diz para investir no medo. CEO da Jonathan Investimentos, Jonathan Hunter. Investir no medo. Pare com isso. Que baita primeira impressão você passou, Jonathan. Sei bem. Quase que não consigo sair de lá e pensar que faria um evento de boas-vindas em escala nacional. Isso só mostra o desespero deles com a situação do país. Ainda assim, isso dá esperança para as pessoas. O pagamento inicial do FMI chegou e também tô deixando uns dólares americanos aqui. Você tem razão, esse país vai pagar a dívida com o FMI rapidinho. Até mais rápido que na linha do tempo original. Mas então, Sun, essa foi a sua obra-prima? Tá falando da Daewoo? Não era meu plano especificamente, mas tá acontecendo dentro do meu território. Jeon-il Investimentos? Depois que dei minha espada, eles começaram a usar ela muito bem por conta própria. Vão tomar conta do grupo Daewoo como um todo? Algo parecido, mas a gestão de reestruturação e das subsidiárias vai começar agora mesmo. Ué, mas as condições não estão ao contrário? Quando foi que assumiu esse baita risco? O dólar não vai continuar sendo o centro de poder para sempre. Assim que esse país se separar do FMI, vai se recuperar rapidinho. Esses são os preparativos para esse momento. Sun, se você der uma boa olhada, parece que realmente gosta da Coreia. Vejo que sua aquisição de Daewoo não é só por dinheiro. Se quiser saber sobre meus objetivos, vai ter que esperar para descobrir. Patriotismo não é algo para se envergonhar, Sun. Já que ganhou mais dinheiro que o suficiente, pode fazer o que quiser. 10 bilhões de dólares. Hã? Além dos 15 bilhões que ia trazer, vai ter ainda mais 10 bilhões. Para poder acertar o período de compra da Daewoo, tô planejando trazer um total de 25 bilhões para dentro desse país. Ah, cara, pense bem sobre isso. Se isso continuar, vamos acabar com a sentença de 100 milhões de anos. Não podemos confiar 100% em todo o plano que a gente faz. Se a repartição de finanças se concentrar na gente, descobrir algo obscuro vai ser só questão de tempo.
Se uma quantidade grande de fundos não identificados começa... As pessoas com pressa não somos nós, mas sim o governo desse país. E o que é que tem? 25 bilhões. Essa é a oportunidade de transformar tudo isso em dinheiro limpo. E o governo coreano vai estar disposto a fazer isso por você? Como? Isso é algo para eles decidirem. Só temos que mostrar os números para eles. Sun, como você ficou assim? Você tá querendo usar um país inteiro para lavar seu dinheiro? Depois de uma auditoria fiscal severa, o grupo Daewoo começou seu processo de reestruturação. Não teve nenhuma cerimônia de aposentadoria para o conselho de diretores como na linha do tempo original. Além da sede do poder original, as posições do conselho foram todas preservadas. Então, Jamie, como a aquisição está progredindo? Competidores interferiram, mas, por favor, não se preocupe, vão acabar virando biombos. Biombos? Tô vendo que aprendeu palavras difíceis. Aprendi enquanto estava na Casa Azul. Então, sobre a questão da distribuição de fundos, vamos conversar de novo depois. Então, a situação com a Daewoo tá acabando lentamente. Levantem! Não dou a mínima pro que vocês querem fazer. Não vou interferir. Então, não me deixem zangados. Entendido? Sim! Vão. Arrombado, mamador de gringo! Por que consegue falar tão bem inglês? Te falei que o cara tem conexões com os russos. De vez em quando aparecem esses idiotas inúteis que nem com meu treinamento ajudam. Só vem para me atazanar mesmo. Acho que é uma boa eu começar a sair da escola. Que desculpa será que uso? Sonhou? Vem cá. Então, é que o que a sua professora quer te dizer é que as crianças não te odeiam nem um pouco. Elas só têm medo de você. Agora que parei para pensar, isso é estranho. Ah, claro. Não tô dizendo que você fez algo errado. Não importa quanto eu pense, minha professora, durante esse período de tempo, era alguém completamente diferente. Ignorei isso, já que era uma mudança insignificante. Mas agora a atitude dela em relação a mim tá me chamando a atenção. Portanto, se você se aproximar deles primeiro, vai perceber que a escola também pode ser um ótimo lugar. Então, prometa isso para sua professora. Você vai pelo menos terminar o fundamental, certo? Vou precisar dar uma investigada nisso. Nesses últimos dias, contratei alguns detetives para conduzir uma investigação da professora. Se vocês continuarem conversando em aula, não vou dizer como você parar a classe. Woo Yoon-hee, 24 anos. Nascida em Seul, filha mais velha de uma família comum. Ela não tem interesse em seguir a moda e seu contato com a sociedade é mínimo, ao ponto de não ter nenhum amigo com quem conversar. Até aqui, ela parece ser só uma pessoa superficial sem vida social. Mas tem duas características únicas nela. Primeira, essa pessoa me conhece há muito tempo. Pelas investigações, essa mulher parece ter um interesse extremo em certos alvos específicos. Não é ao ponto de ser um tipo de perversão, mas é definitivamente dentro do reino de excentricidade. O problema é, eu fui incluído como um desses alvos. Essa mulher me conhece desde que eu era um maternal. E depois de ser aprovado nas provas da escola, ela se esforçou muito para ser a minha professora. E a segunda, um relatório de diagnóstico psiquiátrico. É claro que os remédios que ela toma também podem ser usados no tratamento de depressão e ansiedade, mas os sintomas gerais dela constantemente voltam à tona. Sintomas: alucinações de palavras. Personagens coreanos aparecem inesperadamente. Termos que aparecem em jogos arcade tendem a ser principais temas das alucinações. Opinião do médico responsável: a maior ilusão da paciente é que ela acredita poder sentir as emoções dos outros. E assim, a relação com a sua família se deteriorou. Não se machuquem nas férias, para que a gente possa se ver semestre que vem. São e salvos. Mas, professora, você só ensina os primeiros anos. Não importa quanto remédio ela toma, não deveria ter tido nenhum efeito. Também você é responsável pelos segundos anos agora, sabia? Afinal, as alucinações e ilusões dela são verdadeiras. É assim que conheço uma pré-despertada. Vamos nos ver de novo. Sem falar que ela é a super hiper rara curandeira empata. E pensar que a Woo Yoon-hee era uma curandeira empata. O motivo de um curandeiro empata ser raro se baseia não só no fato de que esse atributo é raro, mas também que depois do despertar eles têm baixas taxas de sobrevivência. São capazes de entender as emoções dos outros, não só através de conversas, mas através dos 5 sentidos. Mas no local de testes, não só estavam em grande perigo, como também sentiam o desespero de outros sobreviventes, e assim, muitos não conseguiram aguentar. No caso da Woo Yoon-hee, como já era uma pré-despertada, deve ter sido ainda mais difícil.
O fato de que nunca ouvi o nome dela na linha do tempo original provavelmente é porque aconteceu algo bem complicado. Jonathan, pronto! Disseram que vão vir pro nosso lado. Não teve nenhuma resistência direito. Eles estavam se mostrando enquanto mandavam eu mostrar minha cota, mas... bom trabalho. Sabia que você ia conseguir, Jonathan. Já disse que sou do Texas? Você sabe, né? Que tipo de homem os texanos são. Tô aliviado que o Jonathan recuperou um pouco de ânimo. Alguns dias atrás... Você já fez planos para essa aposentadoria ou algo assim? Por quê? Não deveríamos procurar por segurança agora, em vez de alguns investimentos agressivos? Sim, investir na Dow Jones não é nada mal, mas também não é nada demais. Sem contar que o portfólio que você fez é de míseros 10 bilhões. Não é como se você soubesse quanto de fundo a gente realmente tem. Sua cota não é de 30 bilhões, no mínimo. Você disse que iria dividir sua cota e usar ela, então fiquei pensando em que tipo de plano você bolou, mas isso... Então ele só conseguiu pensar nisso em relação ao dinheiro dele. O Jonathan tá ficando muito mole. Sun, são 65 bilhões. 65 bilhões! Se a gente parar aqui e usar o dinheiro que nem maluco, tudo que a gente tem sobrando ainda vai ser mais que o suficiente para a gente viver só dos juros. Por que não diz isso para aquelas famílias e ver como eles reagem? Os... Quem? Não preciso falar disso agora. Sun, seu objetivo agora... Deus dos magnatas. Riqueza estimada, 50 trilhões de dólares. Eles fundaram um país e eram existências lendárias que mudaram a direção das guerras mundiais. O motivo que escolhi para voltar naquele ano não foi só por causa dos atributos. Se essa fosse a única razão, não teria voltado tanto no tempo. O que você quer dizer com objetivo? Só tô dizendo que a gente precisa estar com fome ainda. Com fome? Que coisa pra se dizer. Foi mal aí, técnico Riddick. Nota, esse cara falou essa frase durante a Copa de 2002, enquanto era técnico da seleção coreana. Ainda assim, se agarra a isso por enquanto, e use depois, com alguns dos seus clientes. Clientes? A gente ainda não tá com os casos de compras das companhias de investimento de média classe? Recuse todas as entrevistas e outros eventos. É culpa desse seu mindset aí, que você não consegue ver uma mina de ouro nem que esteja debaixo do seu nariz. Não tô tentando dar nenhuma desculpa, mas não tem graça ficar liderando moleques que são melhores que eu. Fiquei ignorando eles para ver se percebiam isso. Sun, já disse antes, mas se sou eu que fico na primeira página, você sabe porque não pode ser eu. Tenha confiança, poxa. Jonathan, você teria sido bem sucedido mesmo se não tivesse me conhecido. Nesse ponto? Jonathan, foi mal. É só o estresse disso e daquilo. Conhece bem minha situação. É por isso que tô falando para você ir pra academia. Tá sabendo que sua barriga cresceu feito balão, né? Não sabe não? Corpo são, mente sã. Em vez de ser um covarde, use essa chance para melhorar suas habilidades. Enquanto aumenta seus negócios, Jonathan vai saber da verdade logo logo. Sobre a besta faminta que se esconde dentro de você. Como alguém como eu pode mostrar alguma habilidade? Ele pode precisar de mais algum tempinho. Sabe disso, né? Os VIPs da Bluestone já entraram no país. Bluestone? A maior empresa de fundo de crédito privado? Você não tá querendo dizer que vai comprar a Bluestone, né? Você falou que era só empresa de média escala. Eu queria, mas não vou. Faria isso com toda certeza se tivesse sido afetado pelas crises financeiras asiáticas. Mas atualmente estão muito bem no mercado. Mas eles têm um ponto fraco. O terceiro fundo de sócios da capital da Bluestone. É mesmo? Não tem nada que você não saiba. Certo, a Bluestone está colocando tudo que tem. Até mesmo seu sangue, suor e lágrimas. Dentro do terceiro produto deles. Sem os membros que vieram para a Coreia. O terceiro produto do grupo Bluestone virou peso de papel. Vamos sacudir eles desde a fundação. Jonathan, você consegue. Aqueles caras se juntaram ao Jonathan. Na verdade, enquanto o grupo Bluestone é bem atrativo, o mais tentador é a companhia afiliada deles, a Blue Rock. 20 anos depois, Kim Jong-sun, Zillian e Jessica vão combinar as forças para desenvolver explosivamente essa empresa de gestão de fundos. E durante seus anos de auge, eles acabaram gerindo mais de 4 trilhões de fundos. Mas a Blue Rock agora ainda não é nada demais, e vão continuar não sendo nada demais de hoje em diante. Os bancos das sombras que controlam as finanças do mundo por baixo dos panos. A partir de agora, esse título vai ser meu, só meu. Meus pais acham que tô voltando da escola bíblica, mas na verdade,
Usando as férias de primavera que tive, fui para os Estados Unidos e conquistei muitas coisas. Recrutei Zillian e Jessica antes deles irem para Blue Rock. Procurei pelo analista gênio Kim Chung-sun. E mais importante, grupo de investigações privadas. Sou John Clark, o inspetor responsável. Prazer em te conhecer, sou Ethan. Ouvi dizer que você é um agente fiduciário e está procurando com um beneficiário que está desaparecido. Sim, isso mesmo. No caso de investigação de pessoas desaparecidas, você precisa provar sua relação familiar. E enquanto persegue um procurado pela justiça, você deve provar que é uma pessoa relacionada ao caso. Não é difícil encontrar um beneficiário de um contrato fiduciário. Por enquanto, é melhor agir de acordo com a lei. O nome dele é Bob. Ele nasceu no Brooklyn e tem entre 12 e 15 anos. Provavelmente está morando em Nova York. Tem alguma informação adicional? Sei de alguns traços de sua aparência. Infelizmente, outras informações foram perdidas. O que você sabe é bem limitado. Só com isso vai levar bastante tempo e dinheiro. O que você tá pedindo é basicamente pra gente investigar a América do Norte inteira. Sei bem disso. Não importa quanto dinheiro ou tempo leve. A quantia que vai pro beneficiário vai ser mais que o suficiente para cobrir isso. Por favor, não se preocupe com os custos e use o máximo de gente para investigar. Ele tem que ser encontrado. Afinal, esse pirralho vai ser o futuro líder dos 8 maus e 8 virtudes. Vai ser conhecido como o primeiro mal. Nova York, Jonathan Investimentos. Zillian? Você agiu por conta própria para se encontrar com esse cara? Vou deixar ele responsável por alguns fundos estrangeiros, mais ou menos 15 bilhões. Mesmo que ele seja membro do grupo Morgan, isso me surpreende. Parece que ele é um dos grandes, né? Jonathan, você vai confirmar isso em breve, que o Zillian era a escolha perfeita para ser o líder da vanguarda. E esse é um presente. Que isso? Uma autobiografia? Não, esse não é um livro sobre investimentos? Meu Deus, os processos para interpretar os investimentos que você usou até agora. Sun, tem certeza que você não tem um doutorado ou algo assim? Não é incomum que o Jonathan esteja tão surpreso. Afinal, o livro tá cheio de teorias que o mundo ainda não conhece. Não vou colocar meu nome como autor. Deixei o espaço em branco. Se esse livro for publicado no seu nome, ninguém suspeitaria de nada. Não, calma aí. Isso já é demais. Tá bom, Sun. Até que você se mostre pro mundo, vou aproveitar todo o crédito. Então, em troca, você pode parar de falar tão formalmente comigo. Perdão? A idade não importa mais. Vamos parar de ser só parceiros de negócio. Bora ser amigos, Sun. Eu e você. O conceito de amizade era algo muito estranho entre os despertados. Jonathan e eu éramos só colegas. Tudo o que fiz foi compartilhar alguns prêmios de guerra e pontos. Mas o Jonathan de agora é diferente daquele da linha do tempo original. Acho que mereço o luxo de chamar pelo menos uma pessoa de amigo. Beleza, mano. Certo, pessoal. A professora Yu Yon-hee precisou se afastar por motivos pessoais. Teve uma confusão na escola durante as férias de primavera. Woo Yoo-hee, a mãe dela, foi na escola protestar. Faz algum sentido alguém com problemas mentais ser uma professora? O plano de confirmar se a Yoon Yon-hee é uma despertada vai ter que ser adiado por um tempo. O mais importante agora é se preparar para entrar na dungeon, já que lá é o melhor lugar para melhorar suas habilidades antes do local de testes. Um prédio que cerca a entrada da dungeon é a instalação de defesa perfeita que se disfarça de hospital psiquiátrico. O chefe Choi fez um bom trabalho. Se isso continuar, vai levar só uma semana para terminar a construção. Se eu conseguir voltar vivo, claro. Você quer abrir a dungeon? Sim? Não. Mesmo sendo só uma dungeon de classe F, não acredito que vou entrar sem um selo de fuga. Entrar numa dungeon sozinha é basicamente pedir pra morrer, mas esse é o único jeito de melhorar minhas habilidades. Sim. Nas dungeons, equipamentos eletrônicos e armas de fogo são inúteis. Só dá pra contar com as espadas feitas no Nandaemun. Tenho alguns analgésicos e suprimentos de emergência comigo, mesmo tendo só esses míseros materiais de sobrevivência que não podem nem ser comparados com o que tô acostumado. Não tenho outra escolha. Entrando na dungeon. Em meio do Sun? Vamos ver... Será que arranjou mais algum esquema pra ganhar uma grana?
Que p... é essa? Um testamento? Que pariu! Você derrotou um batedor Declan. Extermínio de Declans. Soldados Declan. Mortos. 3/60. Cacete! Quase morri. Classificação número KF-07. Soldado Declan. Por serem um dos mais fáceis de se lidar, a gente chamava eles de soldados cãezinhos. Eu já esperava isso. Mesmo com atributos de rank F, caçar só 1 ou 2 soldados cãezinhos tá se provando ser bem complicado. Essa dungeon é uma de tipo labirinto. O lugar onde os batedores apareceram foi no caminho logo na entrada da dungeon. Por causa da mudança de planta do labirinto toda vez que alguém entra, ninguém nunca conseguiu prever o que teria dentro de cada sala. As missões das dungeons eram de 3 tipos. Primeiro, tem a missão do chefe, face risonha, face chorosa. A segunda é a missão de caça, extermínio de Declans. E a terceira é a missão de desafio, 1v1, duelo individual. A pessoa precisa concluir uma das 3 missões, ou usar o selo de fuga para poder sair da dungeon. Tem um único motivo para eu ter escolhido essa dungeon como o primeiro lugar para atacar. Eu já sei bem a estratégia de luta contra o chefe, e a recompensa da missão de caça é um selo de fuga. Que patético, tô arriscando minha vida em uma missão de cortesia dada pelo sistema, que deveria ser concluída facinho. Uma caixa da dungeon. Por se parecer com uma caixa de bronze, inúmeros despertados eram enganados. Se você tiver sorte, uma recompensa de uma caixa de bronze realmente pode aparecer, mas se tiver azar, ela pode te amaldiçoar com algo como medo ou caos. É uma caixa aleatória. Na minha situação atual, não posso me dar ao luxo de ser amaldiçoado, senão já era. Melhor nem olhar pra ela, vai que... Depois dessa porta, por favor, seja só um arrombadinho. Só um. Que esteja só um deles, pelo amor de Deus. E não é pouco não. Tava querendo economizar minhas habilidades o máximo possível. Fúria de Odin. Efeito. Imbua o alvo desejado com o poder de choques elétricos. Duração do efeito. 30 minutos. Tempo de recarga. 24 horas. Você conjurou Fúria de Odin. Alvo. Arma. Espada da oficina Nandaimun. Venham para cima, seus arrombados do cara... Você derrotou um abatedor Declan, extermínio de Declans, soldados Declans mortos, 30/60. Soldados Declans mortos, 12/60. Soldados Declans mortos, 16/60. 18/60. Como pensei, conjurar um aprimoramento na arma é bem efetivo. A força do corpo de um rank F não consegue aguentar. Quanto tempo passou? Lista de características. Homem que supera adversidades. No momento em que se torna incapaz de lutar, todas as suas habilidades e atributos subirão um estágio. Quando estiver sob efeito desta habilidade, você ignorará todas as dores. Rank F. Duração 5 minutos. Tempo de recarga 7 dias. 6 dias e 1 hora restantes. Fiquei apagado por quase um dia inteiro para acabar usando a Homem que supera as adversidades logo no primeiro salão. Ainda bem que meu braço esquerdo continua intacto. Teria sido destruído se não fosse pelo efeito de recuperação de minha característica. Lista de missões. Extermínio de clãs.
Soldados teclãs mortos, 56 de 60. Pontos adquiridos, 112. Pontos totais, 204. Cada bicho desse vale 2 pontos, já que uma caixa de bronze custa 300. De novo, tô lembrando do quão generosa era a recompensa do tutorial. Por enquanto, vamos assegurar o recebimento dos selos de fuga com a missão de caça. Se eu derrotar só mais 4 que vão me atacar, vai ficar tudo bem. Será que sentiram um cheiro de sangue? Beleza, podem vir. Que merda! É matar ou morrer. Você vai abrir a caixa da dungeon. Abrir! Você recebeu selo de fuga. Você utilizou um selo de fuga. Hã? Um selo de fuga apareceu em uma caixa de dungeon. É por isso que aqueles caras das 8 virtudes ficaram malucos contra o sistema. Mas esse é só um jogo nojento com sua vida em risco. Isso faz você se esforçar em vão, sem desistir da esperança até o final. É óbvio agora, não tenho chance de concluir essa dungeon sozinho. Esse é mesmo o único jeito. 30 chamadas perdidas do Jonathan. Vou ligar de volta depois. Alô? Parece que você não foi internada. Sunyon? É o Sunyon? Professora Yu Yeon-hee. O que aconteceu, Sunyon? Como você se machucou tanto? Tô de boa. Por favor, entre. Sunyon, esse lugar... Fica tranquila, é só um hospital de fachada. Só vai ter nós dois lá dentro. Fachada? Isso é ainda pior. Sunyon, eu não sou maluca. É difícil de explicar. Eu sei bem. Hã? Pedi para você vir aqui para poder explicar toda a situação para você. Se a habilidade dela tivesse se desenvolvido, ela já teria lido minha mente. Parece que ainda não chegou nesse ponto. Se decida agora. Vai voltar e ser tratada como uma lunática pelo resto da vida, ou vai me seguir? Ah! Que monstro é esse? Se acalma, é só uma cena das minhas memórias. Apesar da habilidade de Yeon-hee ainda não ter se desenvolvido, por estar próximo dela, posso compartilhar minhas memórias dos últimos dias. Será que foi demais para ela? Então, Sunyon, o que você tá dizendo é que somos as pessoas escolhidas para lutar com monstros como aqueles? E aqueles monstros vão vir e atacar a gente no futuro próximo? O dia dos inícios. É para esse dia que tô me preparando. Essa passagem aí é o que leva a gente para aqueles monstros. Por favor, pega isso. E o que é isso? Um contrato. Se você escolher vir nessa dungeon comigo, vou te dar recompensas adicionais pelo que tá no contrato. Se não, você pode voltar e viver uma vida normal até o dia dos inícios chegar. Afinal, não é algo que todo mundo pode lidar. Então, pode voltar por enquanto. Te espero aqui amanhã. Já que é uma questão de vida ou morte, por favor, reflita com cuidado. Janela de status. Yu Yeon-hee. Característica 1. Habilidade 1. Vitalidade F. Força F. Destreza F. Mente F. Pontos totais 50. Comecei a ter uma alucinação na época do fundamental. Depois de falar sobre a tela azul para minha mãe, que só eu conseguia ver, fui levada para uma igreja. Um dia, comecei a sentir emoções das pessoas. Tentei entender por que aquilo estava acontecendo, mas foi em vão. Dentre todas aquelas crianças, tinha uma que exalava a maior presença, Na Sunyon. Achei que poderia encontrar alguma pista com essa criança. Não pode ser real. Uma taxa de contrato de $156 mil e um salário de 800 mil anual. Como incentivo para cada dungeon que eu entrar, ganho $400 mil. E cada dungeon concluída com sucesso são mais $400 mil. Compensação por morte e ferimento é 3 vezes mais do que o salário anual, em 2,4 milhões. Que quantidade insana de dinheiro é essa? Não tô possuída, nem nada do tipo, né? E aí, já se decidiu? Acho que entendi. Jonathan, você perguntou antes se o Zillian era bom ou não, certo? Eu perguntei se ele era bom bastante para ser recrutado diretamente por você. Como eu poderia falar mal de alguém que veio do grupo Morgan? Tenta competir contra a Rússia. Quem ganhar mais, vence. Ei, Sun, tá tentando me fazer de bobo da corte? Mas é claro, vou te dar um amigo para trabalhar junto, que não é inferior ao Zillian. Hã? Brian,
O nome coreano dele é Kim Chun-soo. A aparência dele agora é um pouco ruim, mas toma conta dele. Parece que só vou precisar observar ele. Vou conseguir dar uma respirada pela primeira vez em um tempinho. Do que você tá falando? Você vai aumentar os riscos. Hã? Em breve, vai ter um evento de larga escala na Rússia, para vender títulos públicos. Vamos comprar tudo. $1 bilhão vai dar pro gasto. A Rússia vai colapsar? Sei que vão, mas queimar $1 bilhão. Tá começando de novo. Jonathan, Zilia, Jéssica, Kim Chun-soo, os cavaleiros do Império Financeiro estão fazendo seus movimentos. Agora tá na hora da preparação dos cavaleiros que irão para as dungeons. Me ataca. Calma aí, Sunyon. Não acho que isso é certo. Se essa fosse uma dungeon, você já estaria morta. Seção 1 do contrato. Todos os comandos em relação às dungeons são absolutos. Isso inclui o treinamento requerido para poder entrar nelas. Você esqueceu? Os atributos da Yun-Hee são inúteis. Empatia, característica. Recebe aleatoriamente as emoções dos outros. Rank F. Era difícil até classificar ela como uma caçadora, mas pelo menos tem uma habilidade interessante. Toque de Mary. Habilidade. Rapidamente recupera a capacidade de combate de um alvo. Rank F. Tempo de recarga, 24 horas. Já que nunca ouvi falar disso antes, preciso checar a capacidade máxima dela. Provavelmente é uma habilidade que transfere o dano de um alvo para si mesmo. Agora ela tá treinando para golpear e ser golpeada. É difícil, mas não temos tempo a perder. O momento em que você hesitar vai ser o momento em que ambos vamos morrer que nem lixo. Vou te pedir pela última vez, Yun-Hee. Ataque! Depois que o Homem que Supera as Adversidades foi ativada por sangramento excessivo, ela ativou a Toque de Mary. Apesar da minha habilidade me impedir de sentir dor, o ferimento em si não é curado. A Toque de Mary removeu o ferimento e a Homem que Supera as Adversidades ficou mais forte. Mas a dor da Yun-Hee, já que foi o suficiente para minha habilidade ativar, com esse corpo frágil que ela tem, vai ficar quase à beira da morte. Será que vai conseguir usar a Toque de Mary sem hesitar na dungeon? Por quanto tempo dormi? Umas 12 horas. Achei que ia morrer, mas meu corpo tá melhor do que imaginei que ficaria. Fiquei com medo por nada. Você vai ter que tomar cuidado por alguns dias. Pode ser que não sinta tanta dor por causa dos analgésicos. Vou sair por um tempo, então pode ficar à vontade. Se concentre na recuperação. Sim. Os comandos em relação às dungeons são absolutas, afinal. John Neal Investimentos. Propósito da visita? Vou encontrar meu pai. Oh, Sunyon, você veio. Bem na hora. Olha, esse é o meu filho. Olá, seu filho parece ser um jovem rapaz bem confiável. Você deve ter bastante orgulho. Que universidade ele estuda? Mesmo com essa aparência, ele ainda tá no colegial. Entendi. Diretor Na, sua vida deve ser bem feliz por ter um filho tão decente como ele. Então pega isso aqui, para você crescer e se tornar um grande homem como seu pai. Obrigado. Um chefe recebendo dinheiro do empregado. Você deve ter ficado surpreso com a minha ligação repentina. Queria te mostrar a companhia que tô trabalhando. Também tenho uma coisa para te contar, sem que sua mãe saiba. Fui promovido 2 vezes e vou trabalhar num lugar diferente agora. Quero fazer uma surpresa para sua mãe no jantar de hoje à noite. Então não fala nada pra ela, tá? Vou trabalhar aqui a partir de amanhã. Banco de câmbio da Coreia? É pra essa empresa que você foi enviado? Me esforcei bastante, mas não sei se foi pro melhor ainda. Bom trabalho, Jamie. Você sabe que trabalho para uma multinacional, né? Espero que meu filho entenda. Como o nosso país acabou nesse estado, é por isso que quero que você se interesse por economia. É hoje, o dia que recebo meu talismã. Pega isso, Sunyon. Me fala qual ação vai querer comprar com esse dinheiro. E também, quando tiver tomado a decisão, vamos conversar bastante sobre isso. Foi por causa dessa conta que entrei no mundo financeiro. E com minha experiência na Wall Street, sobrevivi no local de testes. Essa conta foi o início do efeito borboleta. Com isso, meus preparativos para entrar na dungeon estão concluídos. Você viu isso? Não tô atirando bem agora? Não sei se com isso ela conseguiria perfurar a pele do bicho. Combates corpo a corpo estão fora de questão para ela, então não tem jeito mesmo.
Vamos entrar na dungeon amanhã. Preciso preparar alguma coisa? Se tiver algumas últimas palavras, é bom fazer um testamento, já que a realidade é que temos uma grande chance de não sairmos vivos de lá. A Yoon-Hee estava percebendo quão fraca era a imaginação dela, por sermos uma forma de vida que vive para matar outras, e não existia uma distinção entre humanos e monstros. Yoon-Hee conjurou cura corporal. Seu corpo foi curado levemente. Essa foi mesmo. Bom trabalho. Você não perdeu a concentração mesmo numa situação como essa. Uma batalha puramente por sobrevivência. Extermínio de Declans foi concluída. Recompensa, selo de fuga. Deixa isso comigo. Sem reclamações, certo? Mesmo sabendo que isso pode ser questão de vida ou morte para ela, parece que ela tem muito mais determinação do que eu imaginava. Já que tinha uma grande curandeira comigo, minha eficiência de combate aumentou naturalmente. Ferimentos que eu teria que tentar amenizar usando analgésicos se estivesse sozinho. De alguma forma, ficaram fáceis de se lidar. Nunca imaginei que iria me aliar com uma empata. Mesmo entre os 8 maus e 8 virtudes, aquele que me certifiquei de ficar bem longe foi um empata que era o segundo mal. Um empata que poderia atacar a qualquer momento, usando qualquer forma inimaginável. Não quero nem imaginar o que aquele cara podia fazer. Yoon-Hee conjurou cura. Yoon-Hee conjurou curar medo. Imaginei que isso ia rolar. Como esperado de um empata. Você é bem sensível. Tudo bem, só tava pensando no meu passado um pouco. Desculpa, deveria ter esperado um pouco mais até você melhorar? Não, você fez bem em seguir o que te ensinei. Não hesite, mesmo se for por um pingo de desconfiança. Vamos entrar no segundo salão. Yoon-Hee. Não se esqueça daquilo que te falei, sobre nossa luta contra os cabeças gêmeas. Se lembre dos meus comandos. Não! Não use a cura, ou o toque de Mary. Obviamente, nem tente acertar ele com sua besta. Porque tenho um último recurso. Você tem algo pra fazer. Se algum outro monstro se aproximar de você, como se sua vida dependesse disso, e realmente depende. Fuja. Sonhou, não morra. Você não pode morrer. Sinto como se meu coração fosse explodir. Minha vitalidade é horrível. É por isso que ele não me deixou usar o toque de Mary também. Se eu sobreviver a isso de alguma maneira, preciso melhorar muito. Missão combate individual foi concluída. Por favor, decidam a ordem através de um acordo mútuo. Sonhou! Ele venceu! Já deixou um like no vídeo? Sai fora, maluco chato! Ufa, finalmente consegui escapar. Deixa o like, barulho! E se quiser mais dessa obra, deixa muito like e comentários nesse vídeo, hein, arrombadinhos. É isso aí, valeu, falou!